Graça e paz, irmãos. Boa noite. Hoje nós vamos tratar sobre a cruz de Cristo, o significado da cruz de Cristo. Um pouco, porque não tenho pretensão de esgotar esse assunto que teríamos que fazer muita coisa para falar. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Querido Espírito Santo, eu te peço que o Senhor revele além do que está escrito aqui nessa pesquisa, no que eu anotei, além da letra, Senhor. O Senhor nos dê a revelação da Tua Palavra nesta noite. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Conta-nos a história que quando o Brasil foi descoberto, foi rezada uma missa. A primeira missa aqui no Brasil foi rezada aos pés de uma cruz. Não é isso? Se eu não estiver errado. E ali, além das autoridades portuguesas, estavam os índios junto com aquele povo. E foi feito todo um cenário ali, foi rezada aquela missa, foi falado alguma coisa, e toda vez que aparece a cruz. Mas aí eu pergunto para vocês, será que aqueles índios que estavam ali tinham noção do que significava aquela cruz? Eles não sabiam o que significava, não tinham a mínima ideia do que significava aquela cruz. Mesmo que teve todo um cenário, toda uma encenação para aquilo ali, para eles aquilo ali não tinha noção nenhuma, eles não tinham noção nenhuma do que significava aquela cruz. E infelizmente, depois de tantos anos, muita gente não tem noção do que significa a cruz de Cristo. A cruz, ela é desacreditada, a cruz, ela continua incompreendida. Muitas pessoas, apesar de a cruz ainda ser o maior símbolo cristão, nós encontramos a cruz em diversos lugares. É só você sair na rua que você vai ver muita gente carregando uma cruz nas suas correntinhas, agora nos seus braços, nos tornozelos. Você vai encontrar a cruz no alto dos túmulos. Você vai no cemitério, quase todos os túmulos têm uma cruz. Você olha nas torres das igrejas, tem cruz. Nós vemos os filmes que aparece a cruz, principalmente os filmes de terror, né? Sempre aparece uma cruz. Você abre a revista, até a última revista do Placar de outubro, você vê lá o Neymar crucificado, né, numa cruz. Então as pessoas usam a cruz para auto se promover ou para debochar da palavra de Deus. Então a cruz, ela é utilizada com todos os sentidos. Diversas pessoas usam a cruz para quase tudo, menos com o significado do que tem a cruz. Aí eu pergunto para vocês, será que nós cristãos, nós temos consciência do que é a cruz de Cristo? Eu digo para vocês que muitos não têm essa compreensão do que é a cruz de Cristo. E aí eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2 livros para trás do que nós estávamos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e 19. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos, ou inteligência dos inteligentes. A sabedoria humana aqui, ela é contrastada com a sabedoria de Deus. A cruz é o portal para as novas dimensões da vida eterna que temos em Jesus Cristo, a fonte da qual emana a genuína espiritualidade cristã. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é uma realidade presente e permanente a todos os homens. A cruz de Jesus Cristo, não uma cruz que é uma simbologia, mas a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é uma realidade permanente para nós cristãos. Todo o Novo Testamento, ele fala sobre a crucificação de Cristo e sobre a vitória do Filho de Deus. Se nós pegarmos pegar a Bíblia toda,
ela vai falar de Cristo, mas ali você começa e ela nunca deixa nos esquecer sobre a crucificação de Cristo e a ressurreição de Cristo, ou seja, a vitória do Filho de Deus que ele teve na cruz do Calvário. Irmãos, esse você não precisa abrir, diz lá em 1 Coríntios 15, 13, que diz assim: vos entreguei o que também vos recebi, que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, foi morto e crucificado segundo as Escrituras. Isso vem ratificar tudo que a gente tem falado e tudo que nós temos crido, que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ele foi ressuscitado pelo Pai, segundo as Escrituras. E eu quero dizer para você o seguinte, que existe duas verdades. Esse Cristo do Novo Testamento, ele foi predito lá no Velho Testamento. Certa vez Moisés, lá em Deuteronômio 18:15, 18:15, Moisés disse assim, porque o Senhor suscitará um profeta no meio de vocês, semelhante a mim, a ele ouvireis. Ele não está falando, muitas pessoas dizem o seguinte, esse profeta é Josué. Não, esse profeta não é Josué, esse profeta é Cristo. Esse profeta é Jesus Cristo. Moisés fala lá no Velho Testamento de um profeta que o Senhor suscitaria no meio do povo dele, e ele diz assim, e a este profeta vocês vão ouvir. É uma menção lá do Cristo que viria do Novo Testamento. E a morte e ressurreição de Cristo é uma realidade. Vocês se lembram quando Jesus morreu? Quais foram as primeiras pessoas que foram ao túmulo? Foram as mulheres, não foram? As mulheres foram ao túmulo. E quando as mulheres chegaram no túmulo, o que elas se depararam? Elas se depararam com um anjo que disse o seguinte para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ou seja, o túmulo vazio, ele fala, ele comprova, ele testifica da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ou seja, Jesus Cristo foi ressuscitado. Por que vocês estão procurando o corpo do morto? Ele vive e ele vive para sempre. Baseado nisso, eu quero trabalhar 4 pontos com vocês. Primeiro ponto que eu quero trabalhar: na cruz, o Filho de Deus consuma a sua identificação com o homem pecador. No início, Jesus sempre se identificou com o homem. Se nós olharmos, ele comeu, ele bebeu, ele dormiu, ele cansou-se, ele chorou, ele teve todos os sintomas. Quer dizer, ele se identificou com o homem, com nós. Ele foi batizado. Aí eu estava lendo um comentário, a pessoa diz assim: o que fazia Jesus num confessionário? Por quê? Porque o pecado, o que é o pecado? O pecado não é o símbolo da remissão do pecador ou dos pecados. O que fazia Jesus num confessionário? Ele não poderia simplesmente ficar de fora e dizer: olha, você vai batizar, você vai batizar. Afinal de contas, ele não tinha pecado. Por que ele passou pelo batismo? Jesus passou pelo batismo. Ele se identificou com as pessoas. Ele ficou ao lado das Marias Madalenas. Ele ficou ao lado dos Zaqueus. Ele ficou ao lado dos deserdados. Ele ficou ao lado das prostitutas. Ele ficou ao lado dos coxos, ao lado dos doentes, ao lado daqueles que estavam encurvados. A gente observa na Bíblia pessoas que há 38 anos estavam corcundas, ou há 38 anos sofria de uma enfermidade. E Jesus nunca vem com uma palavra forçada, e nunca vem com uma palavra de superioridade, mas ele sempre vem com uma palavra que muda a vida das pessoas. Então, a primeira situação: na cruz, o Filho de Deus consuma a sua identificação com o homem. Mesmo na sua morte, quando ele morreu, ele foi colocado junto com os criminosos. Abre a sua Bíblia aí, Isaías 53, versículo 9. Isaías 53, 9. Mesmo na morte, ele não se apartou dos pecadores. Isaías 53, 9, só a parte A diz assim, designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mesmo na morte, vocês sabem, a Bíblia nos diz muito claro isso, que Jesus Cristo foi crucificado no meio de 2
salteadores ou 2 bandidos e tudo mais. Mesmo que um no momento lá tenha se arrependido, mas no primeiro momento estava entre os dois salteadores. E Jesus se identificou tanto com o homem que ele foi tentado. A gente não para muito para pensar nas tentações de Jesus. Ele teve tripla tentação. Só acompanha aí Mateus no capítulo 4, de 1 a 11. Nós não vamos ler tudo, mas só abre aí Mateus no capítulo 4. Nós vamos ver que no deserto, o Senhor Jesus, ele foi tentado a desistir. Sofreu uma tripla tentação. E olha que ali a gente vai ver que as tentações, se ele foi tentado a desistir, aí eu faço uma pergunta e alguém já me fez. Se ele foi tentado a desistir, ele poderia desistir? Como é que ele poderia ser tentado se ele não tivesse essa possibilidade? Então Jesus foi tentado a desistir no deserto. Na primeira, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, qual foi a consequência? Mateus 4, de 1 a 11. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que ele teve? Ele teve fome, obviamente. Jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí chega o inimigo e diz assim para ele: ó o desafio, se você é o filho de Deus mesmo, duvido que você seja, mas se você for o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vamos colocar, se você está com fome e você fala isso, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus dá a resposta ali para ele, muito bem. Aí o inimigo ainda não se contenta com isso, leva Jesus até o pináculo do templo e diz assim: bom, já que você não transformou, não está falando isso, mas eu estou falando, já que não transformou as pedras em pães, então faz o seguinte, se joga daqui de cima lá para baixo, porque não vai te acontecer nada, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para te proteger. Mais uma tentação, não conseguiu nada, o inimigo coloca ele no final, no topo de um monte e diz assim: olha, dá uma olhada em tudo isso, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo isso. Quer dizer, são as tentações que Jesus teve na sua identificação com o homem. E ainda, não ficou só por isso, lá por Pedro, quando Jesus começa a falar para os discípulos: olha, há necessidade de eu ir para Jerusalém, há necessidade de eu ser morto, há necessidade de eu ir para a cruz, ser crucificado e ressurgir ao terceiro dia. O que Pedro diz para ele? Não, Senhor, isso não se deixe fazer isso, para com isso. Vamos contextualizar, vamos trazer por hoje. Não faz isso não, Jesus. Isso não vai acontecer contigo. Você não pode estar falando a verdade. Que você vai para Jerusalém, você vai morrer, vai ressuscitar. Para que é que você está fazendo isso? Não precisa. Nós vamos encontrar um jeitinho. Aí Jesus olha para Pedro e dá aquela frase bonita, né? Arreda, Satanás. Arreda, Satanás. Para trás, Satanás. Sabe por quê? Porque você pensa, você cogita, você somente raciocina das coisas do homem. Você não raciocina das coisas do alto. Você ainda está focado nas coisas terrenas. E ainda, lá no Getsemane, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele suou gotas de sangue. Já vi um estudo sobre isso, como é que você sua gotas de sangue. Mas a tentação maior não foi nem nessa. Foi quando as pessoas vieram para prender Jesus, aí de novo Pedrão arranca da espada e corta a orelha de um camarada chamado Malco. Ainda Lucas traz o detalhe, corta a orelha direita de um camarada chamado Malco. E ali tem a primeira cirurgia plástica da história, que Jesus arranca, pega a orelha, eu não sei como, mas a Bíblia diz que ele curou a orelha do cara ali, no momento. Como que ele fez isso? Faz perguntas fácil, mas ali o que acontece? Pedro, talvez na intenção de proteger o Senhor Todo-Poderoso, vai tentar salvá-lo. E aí o Senhor Jesus diz: Pedro, eu poderia orar ao meu Pai, e meu Pai mandaria aqui 12 legiões de anjo. Uma legião são 6.000 anjos, 12 daria, se eu estiver bem, 72.000 anjos, é isso? Se um anjo desbaratou o exército todo no Velho Testamento, 72.000 faria um grande estrago, né? Vocês não acham? 72.000 anjos ali faria um grande estrago? Mas não era esse o propósito.
Você acha que eu não poderia invocar o meu Pai e Ele mandaria 12 legiões de anjos? Mas e por que Ele não fez? Ele não fez por tua causa, Ele não fez por tua causa, por tua e por esse que está falando aqui. Ele não fez porque Ele foi para a cruz, morrer na cruz do Calvário, por você, por todos nós aqui. Ele foi para colocar todos os nossos pecados nele, e Ele, quando ressurgir a Carla uma nova vida, ressurgir você uma nova vida, você uma nova criatura, onde os seus pecados foram lá na cruz perdoados. O segundo item que eu quero trabalhar com você: na cruz Deus se revela ao homem. Quando Cristo brada, tudo está consumado. Eu já falei isso quinta e vou falar de novo. Quando Cristo brada, tudo está consumado. A Bíblia nos diz, abre a sua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Nesse instante, o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. O véu do santuário rasgou de alto a baixo. Uma vez eu vi um estudo, e até a gente estava conversando esses dias, não dá para você fazer conjecturas, mas eu vi um estudo diz assim: por que o véu do santuário rasgou de alto a baixo e não rasgou de baixo a alto? Porque rasgou de alto a baixo porque foi a mão do Senhor que rasgou, e não foi a ação do homem que rasgou de baixo a alto, mas foi a mão de Deus que rasgou de alto a baixo. Aquele Deus que estava lá no Santo dos Santos, que estava impedido simbolicamente de ter contato com o homem, estava preso simbolicamente lá no Santo dos Santos, agora se dá a conhecer ao homem. A barreira, a cortina que impedia com que o homem se achegasse ao Deus Todo-Poderoso, foi rasgada, foi aberta, e agora o homem tem acesso ao Deus Todo-Poderoso sem mediação. Em Cristo está abolida toda e qualquer separação entre o adorador e o seu Deus. Agora o adorador, eu e você, nós não precisamos mais ter um mediador, nós não precisamos mais terceirizar a nossa oração. E é interessante que até hoje muita gente gosta de terceirizar a oração. Digo o seguinte: eu vou lá porque o pastor Marco vai orar por mim, eu vou lá porque o pastor Glênio vai orar por mim. Como se o pastor Glênio ou o pastor Marco fosse o mediador entre mim e Deus. Não existe mais essa mediação. A mediação só existe um: Cristo Jesus. Este é o mediador. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, o véu do santuário rasgou de alto a baixo e acabou, foi abolida todo aquele ritual. Foi a primeira demissão na Bíblia. O sumo sacerdote foi demitido das suas funções de fazer expiação do pecado, porque o sumo sacerdote tinha um trabalho. Uma vez por ano ele tinha que entrar lá e fazer expiação. Com a morte de Cristo, meu amigo, está aqui o seu acerto, não precisa mais, que agora é o sumo sacerdote eterno que vai fazer isso para nós. Agora, o mediador entre Deus e o homem é o sumo sacerdote eterno, é Jesus, o Filho de Deus. Abre comigo, por favor, meu querido, 1 Timóteo 2,5, onde nós vamos encontrar uma verdade que nos alegra demais. 1 Timóteo 2,5: porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esse é o único mediador, Cristo Jesus, homem. Tudo que vem para completar todos os outros mediadores, ou as outras mediadoras, ou os pendurralhos, ou as correntinhas, qualquer coisa que venha para completar, está fora. Só existe um mediador, é Cristo Jesus, o Senhor. Não é mais necessário que o sumo sacerdote, como eu disse, ele entre uma vez por ano, porque o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano. O sacerdote ia até uma parte, o sumo sacerdote ele ia até os santos dos santos, e ali ele fazia o quê? Ele fazia expiação. E aí que é interessante, ele fazia expiação pelos pecados dele e pelo pecado do povo, pecado de ignorância. Ele ia lá e fazia tipo um pedido de perdão para ele e um pedido de perdão para o povo. Aí Jesus vem e
faz uma abolição de toda essa situação e diz: olha, não é mais necessário que isso aconteça. Nenhum sacrifício, e é isso que é interessante, porque a Bíblia diz que sangue de bode e de tudo mais não perdoa o pecado. Nenhum sacrifício da velha aliança é capaz de expiar pecados. Nada se compara ao que Cristo fez na cruz. A cruz, irmãos, a cruz, ela leva o homem a Deus. Encontramos em Hebreus 10, 19 e 20 a seguinte verdade: tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Como é que se deu isso? Como é que Ele fez isso pela sua carne? É o que nós estamos falando, é a morte de Jesus Cristo na cruz. Às vezes, algumas pessoas podem dizer: poxa, mas vocês ficam batendo nisso, mas é isso mesmo, é a cruz de Cristo. Quando você vai perguntar para as pessoas qual é o significado da cruz de Cristo, as pessoas dizem assim, muitas pessoas já responderam: é onde Jesus foi morto, Jesus foi crucificado. O que mais? Não é só isso, não é só isso. A cruz, ela não é o fim, mas ela é a chave do plano eterno, entendeu? Não é só, isso não é pouco. A cruz é muito mais. A cruz é onde eu e você, a nossa velha natureza, foi incluída na morte do Filho de Deus. Tem muita coisa para nós trabalharmos em cima da cruz. O acesso livre à presença divina é o grande privilégio do crente, meu irmão. Acesso que foi aberto pela cruz. E hoje nós usufruímos através do quê? Através da oração, através da comunhão, através do relacionamento que nós temos com Deus. Esse acesso que nós temos ao Pai, quando nós nos colocamos diante do Senhor, no dia a dia, sabe, é muito maravilhoso isso. Nós, como cristãos, não precisarmos marcar um horário, né? Você não precisa agendar, não precisa ligar dizendo: dá para o senhor me atender, pai? Entendeu? Eu tenho aqui um assunto para tratar com o senhor aqui, O senhor tem um horarinho aí na terça-feira, 2h da tarde? O senhor pode me atender no domingo de manhã? Sabe, aconteceu um negócio aqui, senhor, olha, levei aqui uma situação complicada, mas será que aí a resposta vem, só o mês que vem, entendeu? Esse mês eu já estou lotado, não dá, não tem isso. Você entendeu? Isso é o privilégio do cristão, é você estar na situação, não importa em que situação, não importa em que momento, não importa no que você esteja fazendo, você vai dizer: Pai, e a porta já está aberta, né? A porta já está aberta, Pai, entendeu? É você ter esse privilégio de dizer ao dono, entendeu? Ao Todo-Poderoso: Pai, e não tenha dúvida de que a hora que você e eu falamos: Pai, Ele diz: estou aqui, eu estou pronto, estou te ouvindo, fala, o que você quer? Às vezes nós ficamos irritados porque a resposta não vem, né? Só que nós queremos que a resposta ela seja de acordo com o que a nossa carnona quer, entendeu? Mas a resposta de Deus, ela acontece no tempo dele, no querer dele. E muitas vezes o não de Deus, ele trata a gente com uma delicadeza, e ali na frente a gente vai entender que o não de Deus é melhor do que o sim, porque se fosse o sim a gente tinha estrupiado, mas o não de Deus é um tratamento maravilhoso para as nossas vidas. Terceiro ponto que eu quero tratar com vocês: na cruz, Deus toma a iniciativa e entra em ação a favor do homem. Mas como? Deus entra em ação a favor do homem? Claro que entra em ação a favor do homem. Eu faço uma pergunta para vocês: quem que autorizou a morte de Jesus Cristo? Por que Jesus foi morto? Será que ele foi obrigado a morrer na cruz? Ele poderia não querer morrer na cruz? Será que ele foi obrigado? Não, agora você vai lá, e se você não for, você vai levar um puxão de orelha. Abra a sua Bíblia em Atos 2, 23, e nós vamos encontrar uma situação, uma verdade maravilhosa. Na pregação de Pentecostes, nós percebemos que Jesus foi entregue pela vontade de Deus. Atos 2, 23. Pedro, fazendo o discurso ali depois do Pentecoste, quando eles foram batizados com o Espírito Santo ali, desceu línguas de fogo e eles falaram em outras línguas. Aí depois Pedro começou a pregar
e Atos 2:23 ele diz assim, ó: este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e o matastes pelas mãos de injustos. Este homem, este Jesus, que vocês mataram, que vocês crucificaram, ele foi entregue pelo conselho e presciência de Deus. Por isso que eu estava falando aqui, quando ele disse lá atrás, que ele ia para Jerusalém, ia sofrer, ia padecer, ia morrer e ressuscitar, Pedrão entra e diz, não faça isso. Aí ele diz, Pedro, arreda, que você está cogitando das coisas da carne, você ainda está aqui, eu estou num plano superior de você, se ainda não conseguiu entender. E é interessante, você ver como é que Pedro, nós temos que realmente aprender, e é muito interessante, que Pedro, ele fala isso um pouquinho depois de a ordem do Senhor falar assim, quem diz o povo que eu sou? Aí Pedro diz assim, tu és Jesus, o Filho de Deus. Aí Jesus diz, Pedro, esse foi meu pai que te revelou. Mas 5 minutos depois, Pedro diz assim, não Senhor, não faça isso. 10 minutos depois ele corta a orelha do cara. Então é interessante isso, você entendeu? Você vê como a gente olha para o Velho Testamento, para a Bíblia, você diz que esses homens, Pedro, Tiago, João, e a Bíblia diz que Elias, um homem que orou e ficou sem chover 3 anos e meio, depois orou e choveu de novo, e a Bíblia diz que eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós, entendeu? Pecadores como nós, entendeu? Que precisaram do Senhor Jesus Cristo como nós precisamos, entendeu? Se não tivesse crido no Senhor Jesus Cristo, teria o mesmo destino daquelas pessoas que não crerem. A gente olha para eles e parece que eles estão assim, vou me dobrar. Não, são homens igual a nós, entendeu? Que pregaram o Evangelho, passaram por dificuldade, tiveram as suas sogras e tudo mais, porque Pedro teve a sogra dele. A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Eu não estou inventando, você entendeu? Jesus curou a sogra de Pedro. Então tiveram os seus problemas, como nós. Mas olharam para quem? Olharam para o Senhor Jesus Cristo, como nós temos que olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele, só Ele. Este povo, olha que coisa interessante, o povo que estava assim, há meia hora atrás dizendo, crucifica-o, eu quero Barrabás, crucifica-o, eu quero Barrabás, solte Barrabás. 2 dias depois, 3 dias depois, melhor dizendo, tinha a oportunidade de se prostrar diante dele e dizer, misericórdia, Senhor. E o que aconteceria? Seriam salvos? Foram salvos? Aqueles que sim. Não dá uma raiva santa, existe raiva santa, mas não dá vontade de pegar esse povo e dar uns tapas, dizer assim, vem cá, vocês estavam pedindo Barrabás, agora fica com Barrabás então, você entendeu? Você não estava pedindo para crucificar, mas e aí? Esse mesmo povo que estava pedindo para ele ser crucificado, pedindo Barrabás no lugar do Senhor Todo-Poderoso, 3 dias depois poderia dobrar o joelho e dizer, Senhor, tem misericórdia, perdoa-nos, e o Senhor ia perdoar, como perdoa eu e você, do mesmo jeito. Ou será que nós somos diferentes deles? Acho que não. A cruz, irmãos, não era a derrota, como eu disse, a cruz não foi a derrota, a cruz é o plano, é a chave de Deus. A cruz é a chave do plano divino. 2 Coríntios 5,19a. Nós lemos assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Só a parte A, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Reconciliando por quê? Porque o pecado, ele fez separação entre Deus e o homem. Aonde que aconteceu essa separação? Lá no Éden. E por causa disso, surgiu uma fenda, surgiu um buraco, surgiu uma separação muito grande, intransponível. Esse pecado que foi feito através do homem, a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. Esse pecado, essa separação aconteceu lá no Éden. E essa reconciliação tinha que partir de quem? Partir de Deus. O próprio Deus é o reconciliador, e o agente reconciliador quem que é? É Cristo. Cristo é o agente dessa reconciliação, só que essa reconciliação parte de Deus. É aí que nós ouvimos isso já, foi maravilhoso, o pastor Glênio fala isso muitas vezes, e diz assim, qual a diferença entre evangelho e religião?
Religião é o homem tentando chegar a Deus. Evangelho é Deus buscando o homem. E se nós olharmos desde o Éden, sempre foi Deus buscando o homem, Deus indo atrás do homem, Deus buscando a reconciliação, e o homem sempre achando: ouvi os seus passos, Senhor, e fugi, ouvi os seus passos e me escondi, eu corri de ti. Mas aqui, irmãos, nós lemos que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O pecado separou o homem de Deus, em razão do pecado há uma fenda profunda e intransponível. Esta fenda se formou no Éden, como eu disse. Por isso Deus estava agindo. Ele é o reconciliador. Cristo é o agente. E aí vem uma coisa interessantíssima. Leia a parte B do versículo aí, de 2 Coríntios 5,19. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De quem que é a responsabilidade de anunciar as boas novas? Nossa, minha e sua. Não pense que você está isento, não, você está junto, porque Deus, Ele é o iniciador, Cristo é o agente, e nós fomos incumbidos de anunciar as boas novas. E outro versículo que eu não sei aonde está escrito, que eu não lembro, que diz assim, os anjos queriam fazer isso, só que isso compete a mim e a você, a responsabilidade. O Senhor confiou aos reconciliados. Quem são os reconciliados? Aqueles que creram na morte e ressurreição com Cristo. Esses são os reconciliados, esses que têm uma nova vida. Nós temos a obrigação, a responsabilidade de anunciar a palavra do Senhor. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. A graça de Deus, irmãos, ele tem maior valor positivo do que o nosso pecado. A graça de Deus, ela é muito maior do que o nosso pecado. Está escrito assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é muito maior do que o nosso pecado. Se nosso pecado fosse maior, nós ofuscaríamos a graça de Deus. Só que ela é superior. Ela é superior ao nosso pecado, muito superior. Nós não temos condições de, em palavras, dizer como que a graça de Deus ela é superior a isso. A graça de Deus e não os nossos... Isso que é interessante. A graça de Deus, ela é superior, não o meu e o seu esforço, não a minha e a sua autoconfiança, mas a graça de Deus. Ela agindo nas nossas vidas, entendeu? É a graça agindo em nós, é o Senhor agindo na minha e na sua vida. Aí nós vamos conseguir. E aí é o seguinte: cada vez que nem diz vou citar de novo o pastor Glênio, se tiver um pinico a gente quer subir, né? Para ficar um pouquinho mais alto. Não isso, entendeu? Se tiver um pinico para a gente subir, a gente quer subir. Não. É saber o que diz João Batista, que ele cresça e que eu diminua, você entendeu? É o Senhor Jesus Cristo, é a graça do Senhor atuando na nossa vida. Meu querido, não há, nem pode haver sacrifício pelos pecados. Não há mais sacrifício pelos pecados. O que Cristo fez na cruz foi completo, foi pleno, não tem mais complemento. O preço que ele pagou, a Bíblia diz que nós somos comprados por preço, e um preço alto, entendeu? Qual foi o preço? O sangue de Jesus Cristo. Não tem mais complemento, não tem mais ritual, não tem mais nada. Às vezes você olha, as pessoas dizem assim: eu creio em Jesus Cristo, mas eu vou andar com um saco de sal grosso no bolso. Vai que... não, filho, o saco de sal grosso não vai resolver nada, porque o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente. Se eu tiver que completar alguma coisa, se eu tiver que completar o sacrifício de Jesus Cristo, ele não foi suficiente. Então por que ele morreu na cruz? Em vão? Não, irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo foi completo, foi suficiente, não há mais necessidade. Tem uma passagem que diz assim: se isso não fosse real, Jesus teria que morrer várias vezes. Não tem que morrer, ele morreu uma única vez, e isso basta para nós. Não precisa mais nada. E eu digo para você o seguinte: é um insulto contra Deus
oferecer sacrifício pelos pecados já redimidos por Cristo na cruz. É um insulto nosso quando nós completamos o sacrifício de Jesus com alguma coisa, seja ela qual for, seja ela um amarradinho no braço, seja ela um amarradinho no dedão do pé, seja ela qualquer coisa, seja ela, que nem eu disse, um saquinho de sal grosso, seja ela sei lá, de arruda, qualquer coisa que você colocar para ajudar o Senhor, está fora, nada pode, tudo está debaixo do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor é soberano, maravilhoso. É um insulto contra Deus também acrescentar qualquer coisa, ritual, etc. E para terminar, eu quero dizer para vocês que na cruz nós fomos substituídos. Aquela cruz era minha e sua também, irmão. Sua também, irmã. Sua também. Sua também. Aquela cruz era de todos nós. A Bíblia nos conta uma história de Moisés. Está lá no livro de Números, capítulo 21. Que o povo murmurento, saindo do Egito, saía e murmurava. Porque nós queremos carne. Porque nós queremos isso. Nós não aguento mais comer esse maná. Não aguento mais isso, não aguento mais aquilo outro, queremos isso, queremos voltar para o Egito, porque lá os melões eram melhores. E o povo murmurava, e chegou uma hora que Deus, mandou umas serpentes, umas cobrinhas pequenininhas, entendeu? Mandou umas... A Bíblia fala em serpentes, umas cobras. Cobra mesmo, viu, irmão? Cobra literal. E as cobras picavam os caras, e os caras morriam. Picava, era pabuf, entendeu? Picava e os caras morriam. E os caras foram diante de Moisés. Moisés, pecamos. E agora, o que a gente faz? Números 21, 9, irmão. Diz assim: fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. O povo foi e falou: Moisés, pecamos. E agora o que a gente faz? Moisés, como era o homem mais manso do mundo, da terra, foi aonde a gente deve ir sempre, foi diante de Deus. Diz: e agora o que eu faço? Deus diz: faz uma serpente de bronze, coloca ela numa haste. Todo mundo que for picado pela serpente, olha para a serpente e vai ser curado. E todo mundo que era picado, olhava para a serpente e era curado. Engraçado que quem não tinha sido picado pela serpente, não acontecia nada. Se o cara não tivesse sido picado por uma cobra, ele olhava para a serpente de bronze e não acontecia nada. A serpente de bronze era só para os doentes, só para os que estavam contaminados pelo veneno. Entendeu? E aí eu digo para você, eles tinham uma chance de olhar para a serpente. E eu falo para vocês, vamos contextualizar. Nós não estamos na mesma caminhada, nós só não estamos para Canaã. Nós estamos para a nossa terra prometida. Nós estamos indo para a morada celestial com Cristo Jesus. E nós continuamos murmurando do mesmo jeito que eles. Entendeu? Ou fazendo coisas tão horríveis. Quando eu digo nós, eu generalizo. Entendeu? Tão ruins quanto eles. E o Senhor também disse para nós: olha, você vai fazer uma coisa. Só que você não vai olhar para a serpente. Você vai crer no Filho de Deus. Nós vamos trocar o verbo de olhar para o verbo crer. E aí ele coloca lá em João 12:32: quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim mesmo. Entendeu? Você viu Jesus ser crucificado? Você viu Jesus na cruz? Eu não vi, mas bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado eu e você e todos aqueles que não viram e creram. Nós não precisamos olhar para a serpente e o olho curar. Não, nós temos que crer no que o Senhor Jesus Cristo, no que a Bíblia diz a respeito de Cristo. Não, quem crê, como é que você crê? É assim: Senhor, eu não entendo nada do que está acontecendo, mas eu quero isso, me revela isso. E como eu disse há pouco, cada vez que você disse Pai, Ele diz: eu estou aqui. Não precisa marcar horas, não precisa pedir para o Marco orar. Pai, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu quero que o Senhor revele para mim. E o Senhor vai revelar tudo o que você quiser. Queridos, eu estou acabando. Hoje, nós não precisamos olhar, como eu disse, para a serpente do bronze, mas devemos crer no que a Bíblia diz a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo. Houve uma alteração do verbo olhar para o verbo crer. Jesus nos substituiu naquela cruz.
Aquela cruz era minha. Jesus nos substituiu e nos incluiu na sua morte. O Filho de Deus morreu na cruz e me incluiu naquela morte. Incluiu quem? O meu corpo, incluiu a minha natureza pecaminosa, a minha natureza que tendia para o mal, para tudo que não prestava. Ele me colocou naquela cruz e eu morri com Ele, o meu velho homem. E nós olhamos na Bíblia claramente isso em muitos versículos. Romanos 6,6, Romanos 6,8, tem um monte de versículos que fala sobre isso, que o Senhor Jesus Cristo nos atraiu naquela cruz, para que quando Ele ressurgisse, nós ressurgíssemos com Ele para uma nova vida. A nossa natureza ficou lá naquela cruz. Se não fosse isso, nós estaríamos perdidos, continuaríamos perdidos, meus queridos. O significado de tudo aquilo que estava em Adão, o homem antigo, a natureza corrupta e humana, a tendência inapta para o mal, tudo foi para a cruz. Até ouvi esses dias um pregador falando, até na igreja, disse o seguinte: se alguém vem dizer para você, não, porque eu conheço você, rapaz, e lá no passado você diz assim, fala com o meu Senhor, fala com o meu dono. Fala com o meu dono, porque o meu passado foi para a cruz. Vai falar com o meu dono, porque eu não tenho mais nada com isso. Fala lá com quem é o meu dono, porque o meu dono é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o meu Senhor é Jesus Cristo. Eu sou servo dele. Fala com ele. Vai lá conversar com ele, entendeu? Deixa aí, o que ele falar para você está falado. Entendeu? Porque eu fui comprado pelo sangue dele. Meu passado foi lá para a cruz. Entendeu? Então, se você quiser discutir sobre o meu passado, fala com ele. Vê o que ele vai falar com você. Então eu achei muito interessante, porque às vezes nós ficamos remoendo, né? Porque lá antigamente eu fiz isso, eu fiz isso. Se você nasceu, irmão, se você creu que a tua vida, se a tua natureza foi para a cruz, tudo isso daí que você fez, você deixou de fazer, foi para a cruz. Então deixa lá, o Senhor matou tudo isso lá, entendeu? E você tem uma nova vida. Não fica lembrando do passado, não. Manda conversar com aquele que pode, com o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que a si mesmo se esvaziou, isso aqui... fantástico, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que coisa maravilhosa! Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso por mim e por você. Agora eu quero que você abra comigo, é o último versículo que eu vou falar hoje, Isaías 52, 14. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha lido esse versículo, até uns 15 dias passados. Isaías 52, 14. Diz assim, todos encontraram? Isaías 52, 14. Está escrito: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outro filho dos homens. Isso é Jesus Cristo. Isso foi efeito da brutalidade que fizeram com Jesus por minha e por sua causa. O seu rosto estava mais desfigurado do que qualquer outro homem. A sua aparência. Para pensar nisso. Nós assistimos aquele último filho do Mel Gibson. O pastor Glenn diz o seguinte: isso daí é pouco perto do que o Senhor sofreu. Isso daí não reflete o sofrimento de Jesus. Quando eu me deparei com isso daqui, o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro. A sua aparência, mais do que a qualquer outro filho dos homens. Esse foi o resultado da brutalidade, da pancadaria. Quando nós vemos assim, que eles fizeram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual era o tamanho daqueles espinhos, mas com certeza não eram pequenininhos. E ali, a Bíblia diz que eles batiam com um caniço na cabeça de Jesus Cristo. Por você e por mim. Não há evangelho sem cruz. Não há evangelho sem cruz. E que isso seja uma realidade, irmãos, na minha e na vida de vocês. Amém? Vamos orar?
Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado porque nós temos certeza, Senhor. Nós cremos em tudo que está escrito na Tua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Nós cremos na inerrância da Bíblia, Senhor. Nós cremos que isso daqui foi revelado pelo Teu Espírito, escrito sim por homens, mas tudo é verdade. E aqui nós cremos, Senhor, que o Teu Filho Jesus Cristo morreu crucificado numa cruz e nos incluiu na sua morte, Senhor, e hoje nós podemos dizer que nós temos uma nova vida. Obrigado, Senhor, por este amor, obrigado pela alegria da salvação, obrigado, Senhor, porque nós cremos que um dia nós vamos ter uma morada eterna com seu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, a cada dia, a cada momento, coloque em nossas palavras as boas novas, a pregação do Evangelho. Não deixa, Senhor, que as oportunidades passem, mas que nós proclamemos o Teu Evangelho, porque aqui diz, Senhor, que é a obrigação dos reconciliados, e nós cremos que nós somos reconciliados, Pai, porque o Senhor nos reconciliou. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui, pelas suas famílias. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma semana na Tua presença, Senhor, que a cada dia nós oremos, busquemos um relacionamento com o Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, no nome dele que nós oramos. Amém.